Será que a lealdade política pode, de fato, custar vidas? Essa é a pergunta bem séria que um estudo científico resolveu investigar, olhando para os dados da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Vamos mergulhar nessa pesquisa para tentar entender como a polarização política pode ter se refletido nas taxas de mortalidade pelo país. E tudo começa com essa pergunta. Por que durante a pandemia, alguns municípios brasileiros sofreram tanto mais que outros? A resposta, ao que parece, não estava só nos hospitais ou na biologia do vírus. Os pesquisadores começaram a suspeitar que uma pista bem importante estava, na verdade, nas urnas. Para a gente desvendar essa história, vamos seguir exatamente os passos da pesquisa. Primeiro, entender o tamanho desse enigma da pandemia no Brasil. Depois, vamos seguir as pistas políticas. Aí, a gente vê como os dados foram analisados, o que eles revelaram e, no final, o que tudo isso nos diz sobre essa relação complexa entre política, lealdade e saúde. Ok, vamos começar. O Brasil, como a gente sabe, foi um dos epicentros da Covid-19 no mundo. Mas o impacto do vírus não foi igual em todo lugar. E entender por que algumas regiões sofreram mais que outras é mais do que um exercício acadêmico, né? É uma questão fundamental de saúde pública. E para ter uma ideia da dimensão do problema, olha só esses números. Em 2020, o Brasil teve um excesso de mortalidade de 23%. No ano seguinte, esse número deu um salto, foi para impressionantes 44%. Na prática, isso quer dizer que morreu muito mais gente do que o esperado se a gente comparar com a média dos anos anteriores. Uma verdadeira tragédia em escala nacional. A análise do estudo se concentrou em dois momentos bem críticos. O primeiro pico ali entre julho e agosto de 2020 e um segundo pico que foi ainda mais devastador entre março e abril de 2021. Foi nesses períodos que os pesquisadores foram buscar as respostas. E é aqui que a investigação começa a tomar um rumo, digamos, diferente para um estudo de saúde. A hipótese principal não era sobre um vírus ou sobre hospitais, mas sim sobre política. A pergunta era, será que o alinhamento político de um município poderia ajudar a explicar por que mais pessoas morreram ali? A pergunta da pesquisa foi bem direta. Existia alguma associação entre a porcentagem de votos para o então presidente Jair Bolsonaro em um município e o número de mortes acima do esperado naquele mesmo lugar? A base para essa hipótese foi a postura pública que o ex-presidente adotou em relação à pandemia. O artigo destaca que a retórica e as ações do líder político da época, como por exemplo desacreditar a ciência e incentivar as pessoas a não seguirem as medidas de distanciamento, poderiam ter influenciado o comportamento da população e, consequentemente, os resultados de saúde. O estudo buscou ver se essa influência aparecia nos dados de mortalidade. Para a gente entender o contexto, o estudo usa dois conceitos bem importantes. O primeiro é a política tribal. Pensa nisso como um cenário de nós contra eles, sabe? Onde a lealdade ao seu grupo político acaba se tornando mais importante do que avaliar os resultados práticos das políticas que estão sendo adotadas. O segundo conceito é a polarização afetiva. Aqui a coisa vai um passo além. Já não é mais só discordar das ideias do outro, mas sentir uma hostilidade real pelo adversário. É aquele sentimento que leva as pessoas a fazerem ou deixarem de fazer alguma coisa só para marcar uma posição e se diferenciar do outro lado. Certo, mas como é que os pesquisadores foram testar essa hipótese tão complexa? Vamos dar uma olhada na metodologia. Basicamente, eles cruzaram uma quantidade gigantesca de dados públicos para tentar encontrar padrões. E o que é realmente impressionante é a quantidade de informação que eles juntaram. Não foi só voto e morte, não. Eles pegaram dados eleitorais, claro, de mortalidade, mas também dados socioeconômicos, como PIB e pobreza, de serviços de saúde, tipo número de leitos de UTI, e até variáveis culturais, como afiliação religiosa. Tudo isso para cada município, para a análise ser a mais completa possível. O processo todo pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, eles calcularam o excesso de mortalidade de cada município, comparando as mortes na pandemia com a média dos 5 anos antes. Segundo, eles correlacionaram esse número com os padrões de votação. E o terceiro passo é crucial. Eles usaram modelos estatísticos super complexos para controlar dezenas de outros fatores. Isso garante que a relação encontrada não era só uma coincidência causada, sei lá, pela pobreza ou pela falta de hospitais. E então, depois de todo esse trabalho de cruzar os dados com uma metodologia super rigorosa, o que será que a análise encontrou? Vamos aos resultados. Logo na primeira onda, o mapa do Brasil já começou a acender alguns alertas. Focos de alta mortalidade apareceram em regiões como o Centro-Oeste e a Amazônia. E os pesquisadores notaram que essas áreas também eram redutos de forte apoio eleitoral ao então presidente. Era uma primeira pista, mas a imagem completa ainda não estava totalmente clara.
Mas foi na segunda onda, em abril de 2021, que o padrão ficou muito, mas muito mais nítido. A sobreposição entre os municípios com mais votos em Bolsonaro e aqueles com maior excesso de mortalidade se tornou mais forte e se espalhou pelo Brasil todo. A correlação visual era bem difícil de ignorar. E aqui está o número que resume a descoberta central do estudo. Depois de isolar o efeito da política de todos os outros fatores, o resultado foi o seguinte: para cada aumento de 1 ponto percentual nos votos para Bolsonaro no município, o excesso de mortalidade subia entre 0,48% e 0,64%. Ou seja, não era mais só uma mancha no mapa, era uma correlação estatística significativa. Para garantir que a análise fosse equilibrada, o estudo também olhou para os votos no principal partido de oposição, o PT. E os resultados mostraram o outro lado da moeda, uma associação negativa. Em outras palavras, municípios com mais votos no PT tenderam a ter um menor excesso de mortalidade, especialmente durante a segunda onda. E agora a gente chega na parte final, que é onde os pesquisadores tentam interpretar esses achados tão fortes. Afinal, o que essa correlação realmente significa? Isso nos leva a uma questão que é, no mínimo, intrigante. Se os municípios que mais apoiaram o então presidente foram os que mais sofreram com mortes acima do esperado, por que a lealdade política nesses lugares quase não se alterou nas eleições seguintes, em 2022? A perda de vidas parece não ter tido um custo eleitoral. Por quê? E aqui que aqueles dois conceitos que a gente viu lá atrás voltam com tudo para explicar o cenário. O estudo sugere que a política tribal e a polarização afetiva podem ser a chave. A lealdade ao grupo e a hostilidade ao adversário teriam se tornado tão fortes a ponto de superar a avaliação dos resultados práticos como o impacto da pandemia na própria comunidade. É claro que todo estudo tem suas limitações, e os próprios autores fazem questão de apontá-las. A análise usa dados de municípios inteiros, não de indivíduos. Além disso, alguns dados socioeconômicos já estavam um pouco desatualizados, e outros fatores importantes, como o auxílio emergencial do governo, por exemplo, não entraram no cálculo, o que poderia ter influenciado o apoio político. E, no fim, esse estudo nos deixa com uma reflexão muito poderosa e também com um alerta. Em um ambiente político tão polarizado, a lealdade a um grupo pode ter consequências de vida ou morte. A grande questão que fica não é só sobre o que passou, mas sobre o futuro. Como podemos garantir que, numa próxima crise, a saúde pública não se torne mais uma vez uma vítima do partidarismo?